Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série de animação da Netflix Devil May Cry. Então vamos lá, ela tem 8 episódios, uma nota boa no IMDb de 7.8 de 10. Ela foi criada pelo Adi Shankar. Ele é mais conhecido pelo filme do Power Rangers e também do Judge Dredd, que é o remake do filme do Stallone. Então vamos lá falar dessa animação que está completamente controversa. Para aqueles que não sabem, ela é baseada na série de jogos da Capcom, Devil May Cry, que é um enorme sucesso, onde conta a história do Dante, mas vamos mudar um pouquinho porque vamos para o início da história. Mostra o verdadeiro Dante, uma mulher sendo abordada por um estranho num beco até que ele aparece e salva ela. Só que no meio tempo a gente vê que o bebê dela se transformou num monstro. Tanto que quando que o Dante percebe e vai tentar matar o monstro, a mulher dá uma bolsada e sai correndo e acaba perdendo ela de vista. Assim que começa a animação. O monstro coelho parece que nem o da Alice da País das Maravilhas, que ele está atrás da espada do Sparda, que ele pegou lá no Vaticano, e para essa espada ele precisa de 2 medalhões. Um é do Virgil, que é o irmão gêmeo do Dante, e o outro do Dante, tanto que eles são os 2 filhos de Sparda. O Sparda teve um filho com uma humana, ele sendo um demônio, pessoal. E eles são muito poderosos. Só que com isso, a gente descobre que o Virgil e a mãe dele acabaram sendo mortos pelos demônios pela traição que foi considerado Sparda, né? Já que ele não poderia ter tido filho com uma humana. Aí a gente vai vendo que mandou um monte de mercenários atrás do Dante, ele humilha um por um, até que a gente vê que ele enfrenta a Lady. A Lady consegue enfrentar ele mano a mano. E aí, pessoal, ela dá um choque nele, imobiliza ele e coloca ele num camburão. E mesmo assim, ele aprisionado lá, ele vai tentando sair. Só que a Lady também injetou uma bomba nele. Uma bomba no sangue dele, pessoal. Que se ele for fugir e ficar 1,5 km mais distante, a bomba vai explodir e vai acabar matando. Só que a Lady não sabe que ele é um monstro, pessoal. Não é um meio demônio. Ele consegue se livrar graças a um dos policiais que solta ele. Ele consegue se livrar, vem um monte de monstro de vários jogos do Devil May Cry. Vou falar alguns, tá? Porque eu sou muito fã. Agni Rudra, o Cavaliere, um monstro do 5 e o Plasma. Eu não lembro o nome do monstro do 5 porque eu não joguei direito ainda, tá? E aí com isso, pessoal, o Dante vai enfrentando todos eles. Tem uma cena muito legal de moto que ele vai enfrentando todos eles. E aí, só que o Dante, ele sabia que ele tinha bomba na cabeça e mesmo assim ele foi atrás do coelho. E o coelho, como não é nada besta, esperou chegar a 1,5 km e explodiu. Com isso ele consegue deixar o Dante imobilizado. O Dante fica lá paralisado e ele consegue pegar o medalhão dele e fundir. O grande plano do coelho, pessoal, para ele conseguir abrir o portal do mundo dos demônios, ele precisa do sangue do filho de Sparda. Na verdade, o sangue dos 2 filhos. Só que, como foi dito que o Virgil morreu, o Agni Rudra levam ele para um avião e fala que ele precisa despertar o Devil Trigger, pessoal, para ele poder salvar as pessoas do avião. Só a gente me pergunta, o que é o Devil Trigger, pessoal? O Devil Trigger é o gatilho do demônio, isso mesmo. É a transformação dele na forma demoníaca, já que ele fica na forma humana o tempo inteiro. E ele fica muito mais poderoso, mais habilidoso e consegue até voar. E aí quando ele desperta, ele consegue lutar contra o Agni Rudra, ele acaba matando o Agni, e aí o avião explode, o Rudra explode o avião, que é ele explode o avião, e aí o Dante usa esse poder, consegue salvar todos eles, só que aparece no meio tempo o Rudra, vão se enfrentando para valer. Enquanto isso a gente vai vendo que a Lady consegue a localização onde está o medalhão, que ela colocou um rastreador, que caso o medalhão do Dante fosse capturado, tinha um rastreador. E aí quando ela vai lá, ela descobre que é uma emboscada, ainda mais que o Plasma pegou a identidade de um dos super soldados dela. E esses super soldados, pessoal, eles são um soldado de elite, assim como a Lady. Eles são caindo numa cilada, são mortos por todos aqueles monstros que eu falei. O Cavaliere, que é o mais poderoso, mata todos. E aí a Lady consegue fugir para dentro de um lugar que ela menos imaginava, que era um abrigo de demônios, pessoal. Os demônios, na verdade, foram aprisionados pelo coelho, que mais para frente eu vou explicar.
e aí eles ficaram presos nesse lugar para eles poderem sobreviver, já que o inferno não era como eles queriam, não era como eles deviam viver. E aí com isso a Lady dá uma luz na orelha dela e fala que manda todos os agentes salvar os demônios porque ajudaram ela. Só que no meio tempo a gente tem um vice-presidente, que é um fanático religioso, que dá a ordem para matar todos. E aí ele mata todos os demônios, a Lady fica revoltada, e ainda para ajudar, quando ela encontra o Dante lá, e ela salva a vida do Dante matando o Rudra com um tiro com uma arma especial que mata demônios, a gente descobre que o localizador não tinha nada, era uma xícara de café baseado no Alice dos Países das Maravilhas. E com isso, o lugar explode, o Dante salva a vida dela, eles conseguem escapar. E aí conta a verdadeira história do verdadeiro coelho. Quem é o coelho, pessoal? O coelho, na verdade, era um órfão, um humano órfão, que do nada ele estava com o livro da Alice no País das Maravilhas, abriu um portal para o mundo dos demônios, ele fez amizade com os demônios, e aí quando ele fez amizade, ele era uma pessoa muito inteligente, ele conseguiu criar um portal, um dispositivo que cria um portal entre o mundo dos demônios e dos humanos. E com isso ele foi trazendo os demônios para o mundo dos humanos. Só que, pessoal, lembra a tropa de elite da Lady? Pois é, foi ela que matou todos os demônios e feriu também o homem, o cara que estava trazendo os demônios, só que ele já estava mais velho. E quando ele ficou ferido, a gente descobre que ele era o verdadeiro coelho, ele não é um demônio. Na verdade, ele tem que usar o sangue dos demônios para ele poder continuar vivo. Sem isso, ele acaba morrendo. Daí, quando revela toda essa história, a gente pensa, nossa, mas por que está focando só na Lady? Ainda mais que a gente vê que mostra a história, né, para aqueles que não jogaram, o Arkham, que é o vilão, que é, na verdade, o sobrenome, o mesmo da Lady, acaba usando o sangue demoníaco e acaba matando a mãe dela e morrendo queimado. Mas as coisas não são bem assim. Com isso, o coelho faz um encontro que ele fala que ele vai devolver o amuleto se ele for até lá. E quando a gente pensa que ele vai até lá, a Lady imobiliza ele, prende dentro de um carro forte com um monte de arma, rouba um carro de um cara lá, já que ela é policial, e vai atrás do coelho. Quando ela chega lá, ela enfrenta um monte de demônios. Finalmente ela usa aquela famosa arma bazuca com lança, famosa pelo Devil May Cry 3, que até o Dante usa. E aí ela vai enfrentando um monte de monstros até que um deles acerta ela e ela fica envenenada. Com isso, pessoal, quando ela está prestes a ser morta, a gente vê que o Dante surge, começa a matar um monte de demônios. E aí o coelho fala que vai mostrar o mundo dos demônios para o Dante. Ele quer fundir os dois mundos. Com isso a gente vê que ele vai lá, mostra o mundo, a gente vê que tem um ar de enxofre, um ar podre, um ar que não dá para respirar direito, tanto que o Dante tampa até a boca. E com isso, quando ele volta, eles começam a enfrentar um monte de monstros, ainda mais que o Dante enfrenta o poderoso Cavaliere. Eles vão se enfrentando, vai para um demônio, vai para um mundo dos humanos. Enquanto isso, a gente vê que a Lady tenta pegar a arma para matar o coelho. Só que quando que ela vai tentar matar, ela descobre que na verdade o coelho era o cara que ela tinha ferido com a tropa de elite dela. Ele não tem nome, tá, pessoal? E aí, a gente vai vendo que o Dante vai enfrentando o Cavaliere. E quando ele aciona o famoso Devil Trigger, ele consegue prender ele no mundo dos demônios, dá um pau no dispositivo. Quando ele dá um pau, ele corta o cara quase no meio, literalmente. Fica metade, uma parte dele no mundo dos demônios e a outra no mundo dos humanos. E aí, para completar, o Dante vai para cima do coelho. E aí, quando o coelho parece que está para ser morto, que o Dante segura ele pelo colar que está fundido aqui. E aí, quando que ele vai pegar o colar, o cara corta o colar e ele cai no rio. Com isso, vem aquela equipe da Dark Con, vice-presidente, vai lá, faz a limpa, por isso que ele encontra os demônios que o Dante mata. E para ajudar, a gente descobre também que o Dante tem um cara que ajuda ele, que é o tal do Enzo, que não existe nos jogos e criaram só para essa animação. E aí a gente vai vendo, pessoal, que o cara cai no rio, o coelho, e a gente pensa, pô, o cara morreu dessa forma ridícula, junto com a espada de Esparda? Não, pessoal. Ele volta, ele se alimenta de uns demônios lá que estavam prestes a morrer, se transforma num monstro gigantesco, vai para cima do Dante, ele rouba o medalhão do Dante de novo. Você vê como o Dante está um verdadeiro lixo nessa animação.
Ele rouba o medalhão, coloca na espada, coloca o sangue do verde que ele fala para ele que realmente ele está vivo, que ele conseguiu esse sangue. E aí, pessoal, ele pega o sangue do Dante que ele feriu ele e transforma a espada e com isso abre o portal do mundo demoníaco para os humanos. Começa a ser um monte de demônio até que o Dante vai enfrentá-lo. Só que quando que o Dante vai enfrentá-lo, a espada de Esparda, que é onde ela se transforma, enfia no meio dele. E quando está prestes a matar, a Lady pega a arma, dá um tiro naquele dispositivo dele que tinha um sangue demoníaco. Com isso ele se distrai, o Dante ativa o Devil Trigger e corta o demônio em vários pedaços. E aí com isso ele pega o medalhão dele, começa a conversar com a Lady, fala que ele tem que ir atrás do irmão, que é o objetivo dele agora. E aí quando a gente menos imagina, a Lady vai lá e trai ele de novo, pega uma injeção, uma seringa, aplica no pescoço dele, ele desmaia, vê que ele vai sendo aprisionado e para piorar a situação, lembra aquele soldado lá que era o traidor? Ele pegou o dispositivo do coelho e o coelho falou que ele tinha que pegar o dispositivo e quebrar para os humanos não usarem. Só que aquele vice-presidente não é nada besta, ele descobriu que o cara é traidor, pegou o dispositivo, ativou o dispositivo para fazer o que, pessoal? Como eu disse, ele é um fanático religioso, parece estilo Hitler. Ele quer ir lá destruir todo o mundo dos demônios e aprisionar eles e mostrar que o mundo dos humanos é só para os humanos, literalmente é isso. E quando ele vai lá, começa a escravizar e matar um monte de demônios e revela isso até publicamente o presidente. E a gente vai vendo que aparece um daqueles cavaleiros lá que parecia o Cavaliere, só que um outro, que o outro morreu, né? O Cavaliere, a gente vê que ele vai lá e começa a salvar os humanos aprisionados, até que ele revela a verdadeira identidade, que era o Virgil, pessoal. Sim, o Nero Ângelo, que é o do Devil May Cry, o disfarce dele, e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. A animação, pessoal, parecia ser muito interessante, ainda mais que o autor falou que adiou várias vezes porque ele é muito fã de Devil May Cry, que ele estava jogando vários jogos, ia fazer uma animação espetacular. E pessoal, me desculpe, eu vou falar minha visão como fã de Devil May Cry dos jogos. Para quem não conhece, vai gostar da animação, vai entender essa nota 7.8. Para aqueles que jogaram que nem eu Devil May Cry. A animação, pessoal, é uma verdadeira zona. Agni Rudra, Devil May Cry 3. Aquela mulher que parece uma serpente é do Devil May Cry 5. E o Cavaliere também é do Devil May Cry 5. O Plasma, que é aquele bicho azul, gelatinoso, ele é do Devil May Cry 1 também. Ou seja, o autor pegou, jogou vários deles à deriva lá. Não tem nenhuma lógica, ainda mais que a gente vê o Agni Rudra entrando num avião. Os caras são gigantescos, pessoal. Mesmo sendo um avião cargueiro, como eles iam caber lá? E como que eles não iam destruir com peso? Então, umas coisas nada a ver. E outra coisa, estão zoando pra caramba a animação porque chama Devil May Cry. Nem explicou porque chama Devil May Cry, pessoal. Que é uma coisa espetacular que mostra desde o jogo 1 porque chama Devil May Cry. E a gente vê o quê? Que a animação, de vez se focar no protagonista espetacular, que é o Dante, que é o mais poderoso de todos, que ele seria como se fosse um verdadeiro Alucard ou Drácula, ou seja, algo semelhante, a gente vê o que, pessoal? A gente vê que o foco ficou na humana Lady, pessoal. Só que a gente vê o maior furo, porque o Dante conhece a Lady lá no Devil May Cry 3, e ele, na realidade, ele que humilha ela, pessoal. Ela tenta atacar ele, tenta matá-lo, tenta fazer o que quiser, e ele só faz piadinha e zoa ela o jogo inteiro. Até que no final ela entrega a arma lá pra ele, que é de bazuca. E a gente vê então que essa animação foi focada só, literalmente, aquele verdadeiro agenda woke, pra lacrar, pessoal, porque a Lady nem tinha tanta importância assim. Era para ser mais focado no Dante, pessoal, ainda mais que não teve nem as piadinhas do Dante, não teve nada de Dante, e nerfaram ele de forma absurda, tanto que ele apanha de todo mundo, ele é humilhado a animação inteira. Então assim, eu não entendo para que criar uma animação de Devil May Cry se o Dante literalmente não é o protagonista, só apanhou, Devil Trigger dele só foi ativado no final, que ficou bem legal, mas de resto deixou a desejar. E aí, para falar que não colocou o Virgil no final, colocaram ele como Nero Ângelo, que é o codinome dele criado pelo Mundus, que é até citam o Mundus, citam o Arkham, mas deixaram aquele coelho babaca e ridículo como um verdadeiro
mais poderoso que o Dante. Se fosse o Dante normal, só faria assim nele, ó. Pum! Mataria esse coelho humano inútil. Então, devido a esses motivos, desculpa a minha indignação, pessoal, mas realmente a animação de 2007, que foi tanto criticada, que tem poucos episódios e só tem ação, é 1000 vezes melhor que essa porcaria que a Netflix criou. Então, devido a esses motivos ridículos, que é uma verdadeira zona essa animação e não tem nada demais, espero que não tenha continuação, eu dou nota 1, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos, reconheçam, continuem firme aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.